12:48, começando Mesa dos Notáveis. Sexta-feira, hoje um grande dia para se falar do mega vazamento que aconteceu em janeiro. Bom, antes de continuar falando do tema, quero agradecer a você pelo carinho da audiência, você que sempre nos acompanha do seu carro, você que está em todos os lugares de Goiânia, Goiás e do Brasil, nos acompanhando também pelo aplicativo. Eu sou Guilherme Rigonato e conduzo agora o Mesa dos Notáveis com o tema Os Desafios da Segurança e Proteção de Dados Pessoais. Você sabe, muitas pessoas demoram a entender que os dados pessoais, eles são vendidos, mas para exemplificar muito bem, nós podemos falar do acontecido em janeiro de 2021. Nós sabemos que aconteceu um grande vazamento de dados e nesse vazamento tivemos aí mais de 100 milhões de contas de celulares compartilhadas. No meio desses dados você tem aí número bancário, você tem também a questão de atrasos, dívidas, todos os dados que você pode imaginar são comercializados por pessoas que têm más intenções, mas que estão ganhando dinheiro, verdadeiro dinheiro em cima desses dados. Tudo isso é utilizado para poder fazer compartilhamento de informações, propaganda e tantas outras coisas que você pode imaginar. Mas a principal delas, é claro, são filtros utilizados para atingir objetivos comerciais. Eu vou falar o nome dos nossos notáveis que estão aqui com conhecimento de causa para citar não somente toda a situação, o acontecimento desse super vazamento, mas também vão dizer sobre a lei de proteção de dados e tantas outras coisas que seguem com uma necessidade de aprimoramento no Brasil. Eu conto aqui, começando da minha direita para a esquerda, com Davidson de Santana Cipriano. Ele é especialista em tecnologia da informação, investidor em startups e projetos de inovação, presidente da ACESPRO, que é a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Goiás. E a Lorena Martins está aqui na minha esquerda, advogada especialista em direito público e penal, e na minha direita, Danilo Ribeiro de Araújo, advogado especialista em direito civil, previdenciário e também direito médico e da saúde. Quero agradecer a todos os notáveis pelo carinho, a gentileza da presença e já cumprimento então aqui o Davidson. Boa tarde, Davidson, mais uma vez para falar de um tema que cada vez mais vai ter tudo a ver com a nossa vida, né? Boa tarde, Guilherme, ouvintes e demais convidados da mesa. Satisfação imensa. O convite aqui para vir FM, na verdade, é quase que uma obrigação, né? Porque o debate aqui, ele é bem diversificado, atende todo o público todo ouvinte, né? Que nos acompanha e é esclarecedor acima de tudo, né? Então, é um assunto relevante que, por mais que nós comentamos e falamos todos os dias, ainda fica dúvida na população como proteger os nossos dados, as nossas informações. Exatamente. E nós vamos então descobrir como com também Danilo Ribeiro de Araújo, que é advogado e especialista em direito civil, previdenciário, direito médico e da saúde. Boa tarde, Danilo. Essa lei precisa cada vez mais ser aprimorada, certo? Boa tarde, sim. Boa tarde, é um prazer participar da primeira vez aqui na Rádio Vinha FM. Não vamos falar aprimorar. Eu acredito que assim, ela vai, a cada dia que ela passa, a lei ela vai vigorar, as empresas elas vão se adequar e a população também ela vai se educando para como se comportar perante a lei. É claro que quando a lei ela entra em vigor, ela já não tem a sua execução de imediato, porque é algo novo que está no mercado. Ainda mais uma lei que ela veio para proteger dados que são fundamentais para todos nós consumidores, a pessoa individual e também a empresa, porque assim, a lei de proteção de dados, ela tem dois públicos a gente olhando assim de imediato, né? Que é o público pessoa física, eu, ser humano, e as empresas. Essa lei, eu acredito que, por mais que ela esteja no início, mas ela tem uma finalidade, que é uma finalidade que eu acredito que vai funcionar, porque ela, além de ter um objetivo, que é proteger os dados, é uma lei que ela veio... É a primeira lei de proteção de dados que veio, que
que não só identificou a pessoa, mas também ela falou sobre a questão dos princípios de cada pessoa. Veio para proteger não só meus dados pessoais, mas ela veio para proteger o meu direito de privacidade, algo que já está lá na Constituição. Tanto que, assim, tem alguns artigos da lei que a gente vê o artigo 5º da Constituição, que é os direitos fundamentais da pessoa natural. Muito bem, eu quero entender até melhor, vou colocar a informação aqui do Infomoney. O Infomoney colocou que nós tivemos uma exposição em janeiro de mais de 223 milhões de brasileiros, entre vivos e mortos, claro. Existem muitos dados de pessoas que já faleceram e também muitas vivas no último mês de janeiro. E aí a PSafe, que é uma empresa que lida com a seguradora, né, de dados, colocou que 100 milhões de pessoas tiveram informações das linhas de celulares vazadas. E aí todos eles são vendidos na Dark Web, por exemplo, como minutos que você gasta com ligações, ou valores de faturas que você paga, e informações de atraso de pagamentos e tantas outras coisas. Doutora Lorena Martins, como é que a Lei Geral de Proteção de Dados pode ajudar uma pessoa que teve seus dados vazados? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, é importante a gente entender, né, o que seria a LGPD. Eu acho que tudo tem que ter uma informação e talvez é por isso a dificuldade, né, da efetiva aplicação da lei, juntamente também com o nosso demorado processo legislativo da lei e o confuso calendário, né? É uma lei que está em medida provisória desde 2018, e agora nós temos uma outra medida provisória que está dependendo de sancionar, né? Da sanção do presidente, sobre que pode adiar ou não, né? Mas ela deve começar a valer principalmente as penalidades, as sanções, que eu acho que é o que vai mais corrigir, né? Essas situações, e a partir de agosto, então a previsão. E ela prevê sanções, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive no meio digital, né? E de pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, né? Objetivando a proteção desses direitos fundamentais, como o doutor Danilo falou, que está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10º, que é inviolável o direito à privacidade, a honra, a imagem das pessoas, né? Cabendo uma indenização por dano moral, caso ocorra a violação por dano moral e material. E essa lei, ela tem esse fundamento, que é a liberdade, proteger esse direito de privacidade constitucional e o desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ela atinge tanto os operadores, os controladores que solicitam esses dados, os operadores que tratam desses dados em nome das empresas, né, operadoras, e o titular dos direitos. Então, essa situação de vazamento é uma coisa que já existe, agora está em voga, né? Porque tem muitos empresários, pessoas que sentiram essa insegurança jurídica e querem o adiamento, até porque nós vamos ter que nos adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui no Brasil, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de informar, conscientizar, ser transparente, né? E ela vem com como que nós vamos poder ajudar. Eu acho que não é uma obrigação só do Estado, mas sim as empresas vão ter um papel fundamental nisso, e a sociedade como um todo, porque é uma lei de interesse geral, né? Não é o primeiro vazamento, foram 3 vazamentos seguidos, primeiro do Hospital Albert Einstein, né? Depois agora mais de 224 milhões de CPFs, né? Entre vivos e mortos, né? Exatamente. E agora ainda esse outro que é das operadoras Claro e Vivo, né? Então, a forma que nós vamos ter, a lei institui, acho que faltava também alguém para fiscalizar, um órgão fiscalizador dessa lei. Foi instituído a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
que tem um caráter fundamental, ela tem a função, né? É um órgão de administração direta, né? Pública, que vai implantar essa lei, fiscalizar, regularizar. E ela tem a competência deliberativa, de regularização e de sanção. Então, é a aplicação da lei. As pessoas precisam ser conscientizadas que as multas são altas, mas para que todos precisam colaborar para que a lei não seja mais uma lei morta e ineficiente, como muitas do Brasil, né? As multas vão de 2% do faturamento, multas diárias, até o limite de 50 milhões. E é assim que nós vamos ajudar, quando mexe no bolso das empresas e mostrando, conscientizando a sociedade como um todo da importância dessa lei nesse momento. Para mim é um momento muito oportuno, é uma lei que já deveria estar vigente, né? E já deveria ter acontecido, como você bem falou, dos países que se anteciparam. E nós estamos atrasados, mas já é um avanço, é um começo. Você falou de multas altíssimas aí, doutora Lorena, eu vou até aproveitar para dizer o seguinte, realmente deu uma punição, acontece. Mas a pergunta é, eu vou colocar aqui, o Marcos André participou, se você ouvinte quer participar, estamos ao vivo agora, 12:59. O Marcos André envia pelo 9999-72005 a seguinte pergunta: vazamento? Umas 10 interrogações. Na minha opinião, o que houve foi um grande comércio, isso sim. E eu acho que o Marcos André não está suspeitando errado, não. Eu acho que a palavra vazamento dá a ideia de que foi um acidente, de que ninguém teve intenção de vender ou de fazer exposição desses dados. Na minha opinião, tem muita gente interessada nesses dados, e inclusive pessoas pagando caro para que eles apareçam. A grande pergunta é, e eu vou até peço para o Davidson, como especialista em tecnologia da informação, quando uma pessoa planeja um vazamento e chama de vazamento, mas na verdade é um grande comércio, é possível identificar ou, infelizmente, nós vamos ter aí pessoas que nunca serão identificadas e nunca serão punidas? Como é que funciona para identificar o criminoso segundo a Lei de Proteção de Dados? Na verdade, na área de tecnologia não existe crime perfeito, né? A gente costuma falar, sempre deixa rastro. O problema é porque existe um corporativismo muito grande em relação a essas grandes empresas, que não são pessoas, são empresas, que na verdade vazam dados para outras empresas também, que há um comércio, você citou na Deep Web também, mas deixa rastro sim, com certeza, é possível, né? Nós temos os maiores especialistas no mundo em investigação de crimes cibernéticos, estão no Brasil também. Só que você falou de uma gama muito grande de informações, mais de 223 milhões de CPFs foram vazados, até de falecidos ainda. Então é muito difícil você ter a dimensão para onde esses dados estão sendo comercializados, vendidos e como serão utilizados, né? Os cybercriminosos são os maiores clientes desse tal do, entre aspas, do vazamento, né? Eles que adquirem primeiro esse banco de dados e começam a cometer os crimes. Então, praticamente hoje, quando nasce um bebê que já tem que tirar o CPF, essa informação ele já pode ter uma vida, assim, como se diz, totalmente já mapeada por esses cybercriminosos através desses vazamentos, esses tais vazamentos de dados que são rastreáveis. Existem pessoas especializadas, empresas especializadas que conseguem sim. Muito bem, é importante dizer que a informação, aonde você registra ela, você precisa ter o máximo de segurança possível para que isso não seja vazado, mas muitas pessoas estão compartilhando informações diariamente. Então, aqui a gente cita de uma maneira muito triste dados que não deveriam ser expostos, mas vamos falar daqueles que todos expõem diariamente. E nesses não é um vazamento, é uma escolha pessoal de compartilhamento. Doutor Danilo, como advogado que também atua em muitas áreas da informação, quando a pessoa compartilha dados constantemente, ela está mais vulnerável? Sim, ela, a algum ponto de vista, ela está vulnerável, mas temos que analisar também onde ela compartilhou essas informações. Se for nesses sites, alguma compra, através do Google, através do Facebook, vai ter alguém responsável por essa passagem desses dados, que era para segurar os dados do consumidor, ou então lá do consumidor. Então, assim, alguém vai ter, eu vejo
pela esfera civil. Alguém vai estar responsável pela não segurança, pela insegurança da passagem desses dados. A passagem, quando eu falo nesse compartilhamento nesse meio cibernético que a gente vive. E, inclusive, caso esse dado seja vazado, essa pessoa que é responsável pode responder pelo vazamento, ok? Sim, civilmente. Sim, por causa da política de privacidade, né? Então, como eu falei, tem titulares na lei. Isso não... Quando a lei começar a viger e a autoridade competente, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fiscalizar, isso vai ter que passar uma transparência, uma procedência dos dados, com uma expressa anuência da pessoa de compartilhar os dados e a finalidade. Também está previsto na lei o tempo de retenção desses dados. Além de responder civilmente, ele pode responder criminalmente também e administrativamente. Então, a empresa, ela é responsável, a pessoa natural que controla, o encarregado, o operador também é responsável. A lei, a letra da lei é bonita. Ela veio para combater realmente essa vulnerabilidade, porque a gente está numa realidade que as interações de digitalização das interações humanas, e não só por uma medida médica, por uma questão médica, que como claro que com essa situação de pandemia, né, infelizmente acabou que nós tivemos que tomar algumas medidas de distanciamento social. Sim. Mas mais do que isso, eu acho que é pela notória experiência que essas relações de consumo, através de aplicativo, Pix, telemedicina, oferece aos consumidores. Ela oferece uma experiência de conveniência. Então, ela veio para ficar. Como é uma realidade, nós precisamos regulamentar para que não haja tanta vulnerabilidade, tantos vazamentos, tantas coisas impunes. Então, uma lei reguladora, com certeza, ela pelo menos tenta, né? Aí é os aplicadores da lei e a sociedade como um todo, combater essa vulnerabilidade. E caso ocorra, diminuir os prejuízos. E o compartilhamento que ele falou, que o doutor Danilo falou, é na questão, nós temos uns responsáveis, sim. E onde que tem essa responsabilidade? No termo de política de privacidade, que também está regulamentado na letra da lei. Muito bem, mesmo que alguma empresa na internet tenha uma política de privacidade que permita esse compartilhamento, ainda assim ela vai cair na malha da lei de proteção de dados, certo? Com certeza. Porque tem muitas empresas aí que elas pedem autorização para utilizar não só dados pessoais, mas como, por exemplo, imagens. Me recordo muito bem de um aplicativo que virou febre no mundo, né? Eu ia dizer do Brasil, mas é no mundo mesmo, que transformava a foto de um homem numa mulher e a foto de uma mulher no homem. Você podia também transformar na foto de uma pessoa adulta, numa criança, num neném, e as pessoas começaram a se divertir bastante com esse aplicativo. O fato é que antes de você tirar a foto e fazer a transformação do aplicativo, ele perguntava se você dava autorização para que eles utilizassem a sua imagem como eles quisessem. Então, no momento que você dava essa autorização, aquela empresa estava em posse da sua imagem, podendo fazer o uso da maneira que bem entendesse. Eu vou fazer o primeiro intervalo, mas na volta eu vou aproveitar que eu tenho aqui um especialista não só em direito civil, mas também previdenciário, porque eu quero falar dos idosos aqui que são maiores vítimas de golpes nos dias de hoje, e os golpes têm a ver com compartilhamento de dados, mas é um compartilhamento diferente, né? É aquele compartilhamento pescado. O criminoso, ele liga, ele manda uma mensagem, diz: vamos agendar a sua vacinação. Ele liga e diz: você ganhou um prêmio do Faustão de R$10 mil, e infelizmente nós temos muitas pessoas que ainda caem, e caem de maneira grande. São golpes que levam R$80 mil e quantias a perder de vista. E vou falar também de uma revista que eu recebi aqui no início do programa, do Davidson, que é a Revista Nacional RNTI, é isso, Davidson? Revista Nacional de Tecnologia da Informação. Eu quero fazer uma pergunta para ele sobre uma matéria que eu acabei de passar o olho, dizendo exatamente sobre o empreendedorismo em cima dessa informação. Temos pessoas no Brasil e no mundo usando informações para enviar propagandas. Até onde isso é legal e até onde você vai ter resultados de verdade com isso. É já no Mesa dos Notáveis, falando sobre os desafios da segurança e proteção dos dados pessoais. Sai daí, o segundo bloco vem já.
dos Notáveis, que está de volta no segundo bloco, abraçando a nossa audiência com um tema que toca na sua vida, porque você está compartilhando dados, muitas pessoas estão compartilhando dados sensíveis. E eu já vou pedir para os nossos especialistas, os nossos notáveis, nos explicarem o que são dados sensíveis e se você alguma vez já compartilhou algum deles. Antes eu vou abraçar os nossos ouvintes que mandam mensagem pelo WhatsApp. É o caso de Hudson Nakamura. Alô, Hudson, obrigado pelo carinho. É o doutor Hudson. Ele coloca um abração para vocês aí. E ele já manda assim: tem um golpe comum na praça aí, como estão dizendo pelo WhatsApp e nas mídias sociais. O golpe tá aí. Cai quem quer, né? Infelizmente não é quem quer, porque quando você cai, vem a aflição e você nem imaginava que era um golpe. Mas enfim, ele diz o seguinte: um golpe comum aí da praça: ligam e pedem para você confirmar no celular a mensagem que enviaram. Esse é clássico, né? O WhatsApp inclusive mudou a maneira de enviar esse código, porque muitas pessoas utilizaram disso para dar golpes. Então agora, quando o WhatsApp envia um código, ele coloca escrito antes: não compartilhe esse código. E o código do WhatsApp. Por quê? Porque se você compartilhar com um bandido, ele acessa o seu WhatsApp com todos os contatos e começa a fazer, né, uma temporada de pedinte, né? Ele pede dinheiro para todo mundo, mente para os seus amigos falando que é você. E quando você descobre, seus amigos já transferiram 2.000, 1.200 e já roubaram eles já roubaram os bandidos em seu nome. E muitos outros aqui. Eu vou abraçar também a Márcia Acácia. Forte abraço para o Mesa dos Notáveis, um tema muito sensível e importante. E também aqui o Marcos pergunta: idosos que foram vítimas podem ser protegidos pela Lei de Proteção de Dados? A Lei de Proteção de Dados não pode fazer nada quando a vítima foi feita, mas eu imagino que é preciso, juntamente com essa lei, pegando até a pergunta do Marcos, que existam experts, eu diria até os famosos hackers, né, os hackers, que vão identificar de onde o golpe acontece. Porque se a pessoa pode se proteger atrás da tela de um celular, não existe por que ter lei. Você vai ter lei por quê? Como que você vai identificar o criminoso? Exatamente. Então nós precisamos desses especialistas. Eu estou falando, mas eu tenho certeza que eles existem e em algum momento desse processo eles estão envolvidos. E eu saí falando dos idosos e dos golpes, vou aproveitar que eu comecei. Doutor Danilo, como advogado também do direito previdenciário, você já viveu algum cliente, já teve algum cliente que foi vítima de um grande golpe por compartilhar dados? Não por compartilhar dados, mas sim por ser lubridiados, ser enganados, né? Porque geralmente os idosos, eles estão mais vulneráveis a ser enganados. Assinar documentos que, em valores maiores, transferir dinheiros, e geralmente, porque assim, na relação do consumo, fugindo um pouco da lei, se passou o direito do consumidor, o Código do Consumidor, geralmente o banco ele vai ser responsabilizado. Por quê? Porque ele era o guardião quando estamos falando de valores. Se alguém transferiu valores de um banco da conta do idoso, independente de penalizar quem fez a transferência ou quem violou aqueles dados para fazer aquela transferência, o banco ele vai ser penalizado. Por quê? Porque ele era o guardião daqueles valores do idoso. Muito bem. Daí já estão falando de responsabilidade civil e pode ter também penalidade na esfera criminal, na esfera penal. E o banco está constantemente compartilhando a seguinte mensagem: nós não pedimos nem os dados do cartão, nem a senha, nós não fazemos esse tipo de ligação, tampouco pedimos por mensagem, certo? O banco está sempre insistindo nisso, mas pelo que você falou, ele também pode ser responsabilizado, ainda que o idoso compartilhe esses dados sensíveis, porque foi ludibriado, como você colocou. Doutora Lorena, então quer dizer que quando o idoso recebe essa ligação, não só o idoso, qualquer pessoa pode ser pega, mas nós percebemos que são sempre idosos que recebem essas ligações e acabam acreditando, porque as coisas mudam tão rápido, né? Na época em que eles utilizavam o banco no início, não tinha nada dessas tecnologias de aplicativo. Hoje em dia, com um celular e uma senha, você consegue fazer um saque milionário, dependendo da conta da pessoa que foi vítima. Se esse idoso foi vítima, ele pode recorrer à Lei de Proteção de Dados? Claro, sim. A Lei de Proteção Geral, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou simplesmente LGPD, ela é para todos. Então, todas as pessoas que compartilham dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, né? Ela é titular desse direito. No caso dos idosos, eles são atingidos com mais frequência pela falta de conhecimento, né? Na era da digitalização, da tecnologia, então, pela falta de conhecimento, eles acabam sendo mais vítima. A sociedade como um todo tem, assim, para combater isso, eu acho que é aquela política de boas práticas, transparência, informação, conscientização. Voltando à sua pergunta sobre o que seria dados sensíveis, anteriormente, dados sensíveis são todos os dados que podem ser utilizados de forma discriminatória. São, inclusive, um dos vazamentos, né, que foi o vazamento do banco de dados do Hospital Albert Einstein, que ocorreu em dezembro, tratava exatamente. Então, assim, as clínicas, as empresas, os médicos precisam se adequar a essa realidade, essa lei, porque eles são responsabilizados, porque eles mexem constantemente com dados sensíveis que se referem à saúde, à origem racial, étnica, à questão, à opção ou orientação sexual, filiação a sindicatos. Tudo isso tem o cara que pode ser usado de forma discriminatória. É entendido, né, que carece de uma maior proteção, uma maior atenção. E relacionando isso com os idosos, a lei é para todos, e os idosos têm algumas leis também, né, porque eles estão mais vulneráveis, que são pautadas para eles. Já tem delegacias especializadas, que então eles devem procurar, que já vai oferecer esse atendimento mais rápido por essa situação de vulnerabilidade. Então nós temos leis especiais, mas a LGPD, ela é uma lei geral para todos. Muito bem, então já falando aqui de dados sensíveis, suspeite qualquer transação que você for fazer no banco, não faça de uma maneira repentina, porque eu vou dar um exemplo aqui. A Ana Amélia já compartilhou aqui um novo golpe, e eu sabia que ia chegar um momento em que o Pix ia ser usado para dar golpes, hein? Então a Ana, ela compartilha aqui o seguinte, que muitas pessoas inventam promoções, enviam para o seu WhatsApp e dizem: se você quiser ir no restaurante X consumir com 30% de desconto, faça o Pix agora e reserve seu jantar. E aí você transfere o dinheiro do jantar e na verdade não tinha nada a ver com o estabelecimento, né? E a Ana colocou aqui, mas eu já vi também um golpe com Pix, que a pessoa, ela vai fazer uma compra online, a pessoa percebe que ela está naquela conta ou no Instagram ou no site e manda uma mensagem, não sei como, que tem acesso ao celular, mas envia uma mensagem dizendo: se você fizer a compra agora, você vai ganhar tantos por cento de desconto. Te envia um Pix e você compra um produto. E na verdade esse produto nunca vai chegar, porque o dinheiro foi para a conta do bandido. E é importante dizer que o Pix, ele transfere o dinheiro em questão de segundos, né? Qualquer momento do dia ou da noite ou da madrugada, em questão de segundos a transferência acontece. Por isso não tem como voltar atrás, uma vez que o dinheiro foi transferido, você só vai amargar depois. E ainda falando sobre isso, porque tudo é dados, né? Então eu falei que, por exemplo, eu não sei como é que consegue um número. Eu já recebi uma promoção, falei: compre agora e ganhe R$100 de desconto. Eu pensei: meu Deus, quem que dá R$100 para alguém do nada, né? Importante você suspeitar. E aí é que eu pergunto pro Davidson, porque nessa revista aqui, Revista Nacional da Tecnologia da Informação, tem uma página que está falando exatamente sobre lançamentos e sobre a questão do uso de propagandas que vão pela internet. Hoje nós temos duas grandes plataformas que fazem essa divulgação, tanto o Google como o Facebook. E aí eu vou perguntar, porque o Davidson, ele é presidente da ACESPRO, que é essa Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Essa informação que as empresas, Facebook, Google e tantas outras têm para poder fazer uma propaganda acontecer. O empresário, ele vai investir dinheiro e essa propaganda vai embora. Até onde isso é legal e até onde as pessoas se envolvem de verdade nesse tipo de propaganda, já pensando também no investidor. Ele está investindo correto ou será que ele não deveria fazer o uso desses dados e dessas informações para levar a sua propaganda adiante? Será que ele deve continuar só ali no sinaleiro, panfletando nos carros, ou ele deve realmente ousar e partir para a internet? Guilherme,
A gente costuma dizer que muitas empresas hoje ainda estão no analógico, né? Enquanto o mundo é digital. Então nós temos alguns estudos, algumas estatísticas que mostram que antes da pandemia, 80% das empresas eram tradicionais e trabalhavam no analógico. Hoje, pós-pandemia assim, nesse período que ainda estamos enfrentando a pandemia, podemos dizer que as empresas que não se adequaram para o meio digital praticamente estão falidas a morrer. Quando você fala a respeito dessa propaganda aí que você leu na revista, aí citou muito bem, dos 2 maiores tubarões aí que mandam em todas as nossas redes sociais e todos os meios de comunicação e propaganda são vinculados a essas redes, eu posso dizer para você que é uma questão de sobrevivência. Todas as empresas devem realmente investir. Agora, em relação aos dados, nós não podemos de maneira alguma nem condenar, nem acreditar que os dados são 100% legais ou ilegais, porque tem a questão, quando a gente fala da LGPD, só para deixar bem claro, que a LGPD foi baseado na regulamentação geral de proteção de dados, que na verdade só troca o L pelo R, né? A sigla é em inglês, que é da União Europeia, que foi instituída em 2018, tá? Então lá, desde 2018, já está vigorando a lei. Teve essa fase também que nós temos aqui de educação antes da punição. Porém, quando a gente lidar com os 2 maiores âncoras de redes sociais, de comunicação em si, no meio digital, nós temos que dar a devida credibilidade, porque hoje é o meio mais acessado. Hoje, para você ter uma ideia, na sua casa, eu te garanto que você não assiste mais do que 1, 2 horas de televisão por dia, olha lá, meio de semana. Mas nas redes sociais você passa em média 4, 5 horas por dia no telefone acessando. E aí eu te pergunto, de onde é que você recebeu essa informação? Pois é. Isso é importante. Onde você comprou essa informação? Não, na verdade... Isso é um impacto, né, da lei agora, que não... Porque, assim, vai ter que ter a procedência dessas informações. Sim. Então, a Lei 13.709, e ela também é de 2018, apesar de não ter sido aplicada, sim, né, ter entrado em vigor, o problema é a aplicação, né, a deficiência do sistema, o confuso calendário de uma medida provisória, adiar uma lei numa situação, porque já é uma realidade. A lei, então, ela trata disso. Por quê? O que ela impacta? Ela impacta essas relações comerciais, ela vai ter muito impacto sobre as relações comerciais e dos consumidores, principalmente nessa questão, porque as empresas usam bancos de dados, tem vários bancos de dados que não tratam a procedência. E para quê? Para tratar esses dados para identificar o perfil do consumidor. Pronto. Então é a comercialização, né? E sem a procedência. Com a entrada em vigor da lei, isso não vai ser mais viável. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, então. Você vai no shopping, compra um sapato, um calçado, qualquer coisa, e ali, na hora de fechar a sua compra, ele fala assim, então você já tem cadastro? Fala, não quero ter cadastro, né? Eu quero comprar o meu sapato e ir embora. Não, é rapidinho. E aí lá vem, seu CPF. Você prefere arroz, como você diz, com uva passa ou sem passa? Feijão de caldo ou tropeiro? Fala, mas moça, precisa disso tudo. No final, fala, ok, seu cadastro está pronto, seu número, CPF, e-mail, tá tudo ali. Perfeito. Essa pessoa colocou você no cadastro da loja e isso vai ser utilizado para depois fazerem novas vendas, enviando mensagens, SMS e tudo mais. De perfil. Segundo a nova lei, e tudo isso que precisa entrar em vigor, isso será legal? Continua sendo legal ou não? Não vai. A lei já torna isso inviável, né? Ela prevê claramente no texto da lei que esse tratamento, ela regulamenta esse tratamento de dados que estão sendo comercializados de formas indevidas, porque as pessoas compram bancos de dados. E agora não pode, porque tem que ter a procedência, então tem que ter a anuência do titular do direito. Às vezes eu não forneci o dado para ninguém, ou eu forneci numa clínica ou num hospital e ele vendeu para outra pessoa que me queria. Tem tantos clientes aqui que compram, que utilizam esse serviço. Esse vai ser um impacto diante das relações de consumo muito grande da lei, porque tem, como eu falei, as multas, ela tem penalidade de multas diárias, né? Até entrar em acordo. E as multas são altas, vai de 2%, 2% do faturamento da empresa,
que estiver violando, né, ou seja, desrespeitando a lei, até o limite, né, de 50 milhões. Mas para que a lei entre, para a efetiva aplicação da lei, é importante um papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, zelar por essa lei, regulamentá-la e aplicar, fiscalizar, aplicando de fato as medidas, porque o que acontece? Nós temos a lei, mas não adianta se ela não for aplicada, se a sociedade não se conscientizar, não se informar, se as empresas não se adequarem os instrumentos jurídicos, né? Daí a importância da consultoria jurídica para que as empresas, as relações de consumo, elas se adequem à lei. Perfeito. Eu até quero colocar aqui, eu me lembro de uma época, hoje eu acho que não tem tanto mais assim, mas eu me lembro de uma época que você entrava no supermercado ou numa loja varejista de roupas, qualquer coisa, e uma pessoa, um funcionário, ia atrás de você e falava assim: senhor, senhora, fazer o cartão da loja. E eu pensava: meu Deus, eu não quero fazer o cartão da loja, me deixe em paz. Mas essa pessoa era paga para falar constantemente: o cartão da loja, senhor, o cartão da loja. Verdade. Mas por que isso acontecia? Muito simples, porque você estava se fidelizando de alguma forma à loja, e ali a loja ia acabar lucrando no futuro com isso, é óbvio. Mas eu percebo que essa atividade ela está migrando também para a informação, porque imagine só, ouvinte, você que nos acompanha pela internet, o valor que não tem uma empresa com uma lista de todos os seus clientes, todas as compras, os desejos, sabendo quais são aqueles que compram com maior frequência, aqueles que compram com menor frequência, e a partir daí eles utilizarem para fazer lucro em cima das informações. Então, às vezes é até bem melhor do que um cartão da loja feito com você, é você fazer parte desse banco de dados. E aí eu pergunto pro Davidson, tem muitas empresas se utilizando disso aí para fazer dinheiro? A maioria, né? A maioria? Mas sabe o que é interessante? Você citou aí, hoje o valuation das empresas está estimado, o comércio, hoje em dia, as transações nas bolsas de valores, está estimado na quantidade de dados que você tem de pessoas físicas. Então hoje você falou de valuation, só para entender, o valor da empresa está estimado em cima do quanto de dados você tem. Desculpa não ter explicado, é que a gente fala muito técnico às vezes e confunde o ouvinte. Mas voltando, que você citou os dois tubarões, os maiores aí, eles têm a maioria dos dados da população mundial. Então está estimado na informação e não só no patrimônio, não só no produto. Então hoje tem empresas tradicionais aqui brasileiras, vou te dar o exemplo que a gente pode falar, que é a Rádio Democrática. O Magazine Luiza é o segundo maior marketplace da América Latina, só perde para a Amazon. Então você estima que uma empresa dessa, quantos anos eles não estão trabalhando em informações, em dados, enquanto outras empresas eram líderes do mercado e hoje praticamente desapareceram. Então hoje a informação, ela vale muito dinheiro mesmo. Muito bem, e eu vou colocar aqui a participação do Márcio Aurélio e vou deixar que o doutor Danilo responda ele, mas eu gostei demais, porque o Márcio, ele usou aqui um sarcasmo, né? De uma ironia machadiana, o nosso querido Márcio Aurélio, mas ele expressou o que eu sinto também em relação a essa lei e essa proteção dos dados que nós temos no Brasil. O Márcio coloca o seguinte: uma boa tarde, eu queria viver nesse país dessas leis que os notáveis estão falando, lá tudo é tão lindo. E aí, doutor Danilo, realmente é difícil essa lei acontecer para valer na prática? Eu acredito que não. Eu acredito que nenhuma lei ela vai proteger o cidadão totalmente, porque isso aí seria uma utopia. Mas eu acredito que quando ela começar a vigorar, ela vai penalizar até mesmo essas empresas grandes. É o que está aí. E até a doutora Lorena citou que vai pesar no bolso e elas vão se adequar. O Davis aqui também falou que nessa pandemia as empresas elas tiveram que voltar para a tecnologia. E é isso que está ocorrendo. Mas eu acredito que essa lei ela veio até para criar mais deveres para as empresas e mais direitos para os consumidores. Por quê? Eu acredito que é com o tempo vai educando, nós consumidores vamos questionar mais quando a gente for fazer uma compra lá. Dá o CPF para abrir o caixa, mas para que você precisa do CPF para abrir o caixa? Isso também é uma exigência da lei.
o empresário, a empresa que está ali, a organização também, ela é para as organizações, para o poder público, ela vai ter que informar o seu público o porquê que ela quer aquela informação. Ela vai ter que informar. Eu quero seu CPF. Para quê? Eu quero saber seu signo. Para quê? Olha só. Eu vou até citar um caso que aconteceu. Eu vi que você até emocionou, viu, doutor Danilo? Você já viveu alguma situação dessa? Não, eu tenho um caso aqui que eu fiquei impressionado. Para que a empresa queria saber daquilo de uma cliente? Eu fui entrar com uma ação de uma cliente que teve a utilização do CPF dela e eu pedi um extrato para ela. Ela até me ligou e perguntou assim, ela estava em algum local que tirava o extrato, perguntou assim, é o extrato completo? Aí eu falei, sim. Aí eu pergunta para eles qual é o extrato completo. Eles falaram para ela, é o que tem, vai constar meu CPF no SPC, no Serasa e outro órgão. Quando ela trouxe no escritório, lá tinha o CPF dela, nome, endereço, tinha o signo dela. Olha e só. O tipo sanguíneo. Aí eu falei assim, o que importa isso para a empresa? Porque assim, já estava ali 2 tipos de dados que trata da lei. Tava os dados que identifica o consumidor e tava os dados sensíveis dela, que era o signo e o tipo sanguíneo. Então eu brinquei aqui falando da preferência da comida, mas assim, tem empresas que abusam mesmo. Eles querem informações muito além do necessário. Para identificação do perfil, né? Para identificar quem que é o perfil, para ele relacionar, para ele ter um contato com esse cliente. Aí eles vendem esses dados e sobre o perfil do cliente. Quem compra esse tênis? É homem? É mulher? Eles gostam do quê? E até para criação de produtos. Os produtos, eles são feitos de acordo com o nicho, né? Então, de acordo com a pessoa, o mercado que vai consumir. E é isso que estava acontecendo. A venda de dados para outras empresas. Olha aí, a C tá ouvindo a gente aqui. A venda de dados para outras empresas e a partir da lei, isso não mais será viável. Tem a procedência, como o doutor Danilo também falou, a lei deixa muito claro que todos os instrumentos contratuais, as relações de consumo, tudo que for solicitado dado, daí eu falei da importância da consultoria jurídica e a adequação, né, dos contratos de fornecedores, consumidores e prestação de serviço, porque nós temos que finalizar qual que é o motivo que eu quero o seu CPF. Por que eu quero e qual tempo que eu vou ficar com o seu CPF? Informar o motivo, o tempo, o controlador, o operador, né? Sim. E então, assim, dá uma certa transparência. São boas práticas, com o tempo, com a conscientização, com boas práticas de transparência, né? Que com certeza vai combater, talvez não totalmente, mas vai diminuir, vai mitigar muito essa vulnerabilidade que hoje é uma triste realidade, né? Lamentável, 3 vazamentos enormes, um em seguida, dezembro, janeiro e agora esse último. E pelo visto não vai parar mais, não, né? Vai, mas a lei, ela chegou num momento muito oportuno. Eu acho que é um teste de fogo, né? Um momento muito oportuno e cabe agora à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, juntamente com as empresas se adequarem e a sociedade questionar o titular do direito, né? Questionar os motivos e com certeza ela chegou num momento ideal e eu acredito que vai mitigar a vulnerabilidade e também diminuir os prejuízos, caso ocorra outros incidentes, né? Até o momento não conseguiu mitigar. Prova disso é que você está falando dos grandes vazamentos. Mas ela não está em vigor, né? Ou seja, ela não conseguiu mitigar porque agora a partir de agosto que ela vai vigorar, ou pelo menos as sanções. Então, por isso, mas todo mundo já fala dela, as empresas já estão se adequando numa visão mais otimista, né? A gente tem que acreditar e torcer para que ela não seja mais uma lei ineficaz como tantas outras que existem no nosso país. Muito bem, assim nós esperamos com certeza. E eu ouvindo os nossos notáveis, eu tenho certeza que vai chegar o dia em que vai acontecer em todos os estabelecimentos, como acontece comigo no Espetinho do Bira. Entra no Espetinho do Bira e fala assim, o seu é frango sem bacon, e sai, ele nem pergunta o que eu quero.
Por quê? Porque ele já sabe, tem a informação privilegiada, que eu tô sempre lá comendo espetinho de frango sem bacon. Então eu acho que eu vou chegar num lugar para poder comprar um eletrônico, eu vou falar assim, não, você vai querer o mouse assim, não sei o que, né? Que você pesquisou. Eu vou, calma, amigo. Eu vim aqui para poder olhar outra coisa. Só pegando um gancho aí, desculpa. Sim, fica à vontade, Davidson. O Bira, ele tá atualizando uma nova profissão, né? Que é o cientista de dados, que é uma das profissões mais valorizadas na área de tecnologia, que paga até 30 salários mínimos. E são profissionais caríssimos, são eles que dão todos os insights para as empresas poderem continuarem competitivas no mercado. Então, o Bira, ele já é um cara tecnológico, tá? Ele sabe onde o cliente quer chegar, né? Exatamente. Exato. Tem pessoas que estão à frente do seu tempo, como sempre, né? Mas tem dia que eu queria trocar o frango, mas não tem jeito. Ele fala, o seu frango, e vai embora. Exatamente. Eu quero, então, agradecer de coração cada um dos notáveis. Vou até falar com o Davidson aqui, porque na revista eu achei outra parte interessante. Revista Nacional de Tecnologia da Informação. Essa revista aqui é da tiragem lá da CESPRO? Como é que funciona? Essa da nossa federação, ela tem circulação nacional, né? Ela roda nas maiores entidades do país, no próprio Congresso, que nós temos a nossa assessoria parlamentar também. E ela foca justamente nesse meio empresarial, nessa parte de inovação e tecnologia, divulgando as empresas, os municípios, as pessoas que fazem acontecer. Vou passar uma cópia para cada um. Tem ela também no meio digital, né? Mas é porque a gente é muito tradicional, a gente fala que é tecnológico, mas essa questão de você conseguir folhear uma revista sem depender de nenhum tipo de inovação, tecnologia, é muito bom, né? Você folhear, dá aquele empoderamento de falar, poxa, eu tô vendo a qualquer momento no carro ali, com energia, sem energia. É verdade. Mas é interessante. E assim, é um exemplo que deve ser seguido por outras entidades também de classe, né? Que o meio, como diz, mesmo que seja no meio digital, a revista ainda causa aquele impacto, né? Na verdade, eu costumo falar que o nosso cartão de visita sempre é a revista, que ela fica ainda. O cartão você guarda ali, a revista leva, foi fulano, foi tal entidade. E aqui eu deixo pro ouvinte uma das frases mais repetidas sobre informação, que é a seguinte: sabemos que os dados são o novo petróleo. Meu Deus, eu já ouvi essa frase tantas vezes. Ouvinte, eu não sei se sim ou se não, mas se você tá ouvindo com constância essa frase, que os dados são o novo petróleo, importante você parar para ouvir pessoas que estão vivendo o controle e o comércio desse petróleo. Quero agradecer ao querido Davidson Santana Cipriano, especialista em tecnologia da informação e investidor em startups e projetos de inovação, também presidente da CESPRO, que é essa Associação de Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Obrigado, querido Davidson, uma boa tarde para você e te espero aqui depois que nós tivermos a implementação dessa lei, porque eu quero saber se ela vai mitigar ou não essas ações de vazamento e o comércio de dados. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Guilherme, gratidão, obrigado à doutora Lorena, doutor Danilo e demais pessoas que estão nos acompanhando aí. E só dizer que a nossa federação, a CESPRO, ela tem cadeira lá na NPD também, então a gente vai brigar, a gente está sempre em constante discussão para a melhor aplicação da lei, não só para as empresas de tecnologia, mas como a população em geral. Nós representamos também toda essa sociedade civil. E só deixar mais um recado, quando você falou, a frase sua foi perfeita, veio numa colocação extraordinária, quando você fala que os dados é o novo petróleo. Então a gente costuma dizer sempre, falando que proteja os seus dados de pessoa física, mas faça o possível para montar um aglomerado de informações que você consiga distribuir esse perfil para você ganhar dinheiro, que é rentável hoje. Informações, quando eu falei do cientista de dados, é isso aí, né? É o que o mercado está procurando, está achando. São pessoas que têm aquele perfil analítico de conseguir, como se diz, tabular informações e transformar isso em dinheiro. Interessante colocação, e por isso eu acredito que além dessa autoridade, o que deveria já ocorrer e ser instituído não, né? O que precisa ocorrer é uma agência reguladora da comercialização de dados, porque existe, é um fato. E como tem outras agências, a gente precisa da autoridade, claro, mas também de uma agência reguladora da comercialização, porque a NPD, ela não trata, né? Ela é um órgão de direito público, ela trata apenas de zelar, fiscalizar. Mas como é um fato que existe essa comercialização, precisava haver também uma agência reguladora até para fazer a efetiva aplicação da lei, para fazer cumprir, valer.
Com certeza, eu fico imaginando vendedores, né? Eles têm um verdadeiro banco de dados de quem é interessado no seu produto. Então você vende moto, você com certeza conhece muitas pessoas que querem comprar boas motos. Ô, Guilherme, só falar uma coisa interessante que eu não posso fugir, jamais posso esquecer de falar isso. Tive em uma capital aí no país, aí não vou nem citar onde foi não, que o flanelinha vai lá, aquele que, hoje eles têm uma pazinha ali que joga uma aguinha e tal, o cara tinha uma maquininha de cartão de crédito. E eu olhando lá, eu tava dentro do Uber, lá o cara chegou e falou, pô, os caras já tá digitando, o cara não veio aqui, o flanelinha aqui, o pedinte aqui, daqui um dia tá. Então assim, quem não se adequar realmente está fora do mercado. Está fora do mercado. Com certeza, e nós esperamos que seja uma transição saudável e ética também. E eu quero agradecer ao Dr. Danilo Ribeiro de Araújo, advogado especialista em direito civil, previdenciário e também direito médico e da saúde. Obrigado pela explanação aqui, Dr. Danilo, e com certeza numa próxima oportunidade estaremos de volta para falar do mesmo tema. Um abraço. Eu que agradeço. Só lembrar os ouvintes que enquanto a lei não estiver em vigor, quando eles tiverem os seus dados violados, eles podem ir ao judiciário, que pode penalizar quem violou esses dados. E por mais que foram violados, teve não foi somente um prejuízo financeiro, mas também teve um prejuízo subjetivo, né? Porque hoje os dados, como a gente falou aqui, eles são dados que identificam, mas são dados que podem gerar preconceito ao titular dos dados. Então, se ele se sentiu prejudicado, ele pode ir até o judiciário reivindicar um ressarcimento por esse prejuízo. Que está garantido na nossa Constituição, né? Uhum. Na Carta Magna do nosso ordenamento jurídico. Porque a lei, ela dá novas penalidades e regulamenta, mas ela não exclui as outras responsabilidades que já existiam, que é a civil, né, e penal, nesse caso de dados sensíveis, que são dados discriminatórios. Muito bem. Se sentiu então lesado de alguma forma, busque um profissional para poder resolver o seu problema. Obrigado mais uma vez, doutor Danilo, uma boa tarde. Obrigado. E finalizando o nosso time de notáveis, doutora Lorena Martins, que é advogada especialista em direito público e penal. Obrigado pela explanação, pela participação. E assim que entrar em vigor, estamos retornando para saber se vai mitigar ou não as atividades criminosas do compartilhamento de dados. Uma boa tarde. Muito obrigada, foi um prazer participar com vocês. Você ouvinte que participou pelo WhatsApp, nos acompanhou pelo YouTube da Vinha FM, pelo aplicativo da Rádio Vinha ou no nosso dial, nossa grande audiência, meu muito obrigado pelo carinho. Nos encontramos em uma nova edição do Mesa dos Notáveis na segunda e eu te vejo lá, despedindo com um até breve, porque mais temas como esse virão para nos abençoar uma vez mais. Uma ótima tarde para você e até lá.